vamos lá. Vamos entender aí como é que funciona a questão de Plutão e por ele não ser mais considerado um planeta, e sim um planeta não. Então, desde sua descoberta pelo astrônomo norte-americano Clyde Tombaugh, em 18 de fevereiro de 1930, Plutão foi motivo de discussões sobre sua classificação. Tá? Esse aqui é o Clyde e aqui uma foto aí de Plutão, realmente como ele é, tá? E vamos continuar aí o nosso assunto. Então, sua órbita está, na verdade, aqui, né? Como você pode observar aqui nessa imagem. E ela é bastante elíptica em relação às outras órbitas aqui dos outros planetas, tá? E ela é bem inclinada, ó. Você pode perceber aqui que a órbita de Plutão é inclinada. Então, Plutão é considerado um planeta anão e está localizado no cinturão de Kuiper. Mais na frente eu vou explicar para vocês o que é cinturão de Kuiper. Então, Plutão, que recebeu o nome do deus romano do submundo, foi rebaixado aí para uma classificação de planeta anão. Então, Plutão aí, no caso, como você pode observar, ele é um planeta sólido, né? Dá para perceber assim que ele, na verdade, ele é parecido com alguns planetas que a gente estudou. Mas, né, antigamente, quando eu ainda estava na terceira série, eu lembro que a professora mostrou pra gente uma foto no livro onde tinha ali o planeta, né, Plutão. Só que aquela foto era naquela época, em 1995, mais ou menos. E aí aquela imagem era uma imagem assim só de um pontinho mesmo, onde eu vi aquilo ali como se fosse algo muito insignificante, pelo fato de estar muito longe. Mas aí a gente só conseguiu realmente ver a foto de Plutão mesmo, assim, a imagem dele real, em 2015, que foi aí tirada por essa sonda New Horizon, tá? Em 2015. Então passou-se muito tempo aí para a gente entender mais ou menos como é que é a forma de Plutão, como tá aqui nessa imagem, tá? Essa imagem aqui foi retirada aí por essa sonda New Horizon. Então, Plutão leva cerca de 248 anos para completar a sua órbita, tá? Ou seja, desde quando ele foi descoberto, ele ainda não completou toda a sua órbita, certo? Ou seja, é muito tempo. No caso, a Terra leva cerca de um ano, né? E no caso, Plutão leva cerca de 248 anos para dar a volta aí em torno do Sol. Então, com o tempo, descobriu-se que Plutão era bem menor do que se pensava. E ele era parecido com outros corpos celestes, como vocês podem observar aqui, ó. Todos esses corpos celestes aqui foram descobertos. E aí, pelo fato de serem descobertos, né, uns dentro do sistema solar, outros na extremidade do sistema solar, isso deixou muitas dúvidas com relação à sua classificação como planeta. Então, a discussão aumentou com a descoberta, em 2003, de um planeta, na verdade, né, que hoje em dia não é mais planeta, é planeta não, chamado Eris. E o Eris, ele tinha um diâmetro de 10 quilômetros a mais do que Plutão. Então, aqui nós temos uma comparação, ó, do planeta Mercúrio aqui, né? Plutão sendo bem menor que Mercúrio e Eris sendo um pouco maior do que Plutão, tá? Esses outros aqui eu vou falar mais na frente, mas você pode perceber que sua massa, né, sendo comparada com os outros, é praticamente igual. Então, no dia 24 de agosto de 2006, astrônomos reunidos na Assembleia Geral
da União Astronômica Internacional em Praga decidiram que Plutão deixaria de ser classificado como um planeta do Sistema Solar. Então, a partir de então, o Sistema Solar só seria composto pelos 8 planetas, que foi o que a gente estudou, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Apenas. Plutão foi, então, denominado de planeta anão, uma nova categoria de corpos celestes, e ele ficou ao lado de Ceres, tá? Eu vou falar sobre o Ceres também, mas eu vou falar mais lá para frente quando eu falar de cinturão de asteroides. E como acontece essa questão de Ceres, né? Ceres fica entre esses 2 planetas aqui, Marte e Júpiter. Mais na frente, não se preocupe que eu vou mostrar onde que Ceres está localizado. E nós temos Eris. Eris está, na verdade, localizado também nos limites do Sistema Solar junto com Plutão. Então, para a gente entender como que Plutão foi, na verdade, excluído de ser um planeta, os astrônomos decidiram aí 3 critérios para classificar um planeta. A letra A indica que para ser um planeta tem que estar em órbita ao redor do Sol. Até aí tudo bem. Plutão está em órbita ao redor do Sol. Ele tem sua órbita e gira em torno do Sol. Aí na B nós temos um segundo critério, que para ser um planeta tem que ter massa suficiente para que, por atração gravitacional, adquira forma quase esférica. Beleza. Plutão obedece aí o segundo critério, né? Ele tem uma forma praticamente esférica. E a C foi a que realmente eliminou Plutão de ser um planeta. Bom, a C diz assim, né? O critério aí representado pela letra C. Ter eliminado, incorporado ou desviado por atração gravitacional os corpos capazes de se deslocar sobre uma órbita próxima. Isto é, ter limpado sua órbita. E o que significa esse termo, limpar sua órbita? Esse termo significa que na órbita de Plutão existem outros corpos com uma massa grande, ou seja, praticamente do seu tamanho, e que estão ali na sua mesma órbita, ou seja, Plutão não tem massa suficiente para atrair esses corpos, e nem para desviar esses corpos, e nem para incorporar, ou seja, ele foi desclassificado justamente por causa desse terceiro critério que está aí na letra C. Então, aqui diz algumas regras em relação aos critérios. O primeiro critério exclui os satélites com órbitas ao redor de planetas. Então, aqui, estar em órbita ao redor do Sol. Então, exclui a questão de satélites, porque senão a Lua também seria um planeta, e na verdade ela não é um planeta, tá? Então, isso aqui exclui, apesar de que a Lua, nossa Lua, né, também está em órbita ao redor do Sol, junto com a Terra. Então, vamos lá. O segundo exclui asteroides. Então, esse segundo aqui, tá? Exclui asteroide, apesar de que existem asteroides de forma também quase esférica. O terceiro se relaciona com a formação dos planetas do Sistema Solar, tá? Que na verdade aí foi a questão da limpeza de órbita. Então, para você entender melhor essa questão da formação de um planeta e da limpeza de órbita, a gente pode perceber o seguinte: quando um planeta se forma, como é o caso aqui do vídeo que eu deixei para vocês como vídeo complementar, para que vocês pudessem assistir, de como o nosso planeta se formou, um planeta, a partir do momento que ele se forma, tá? Que ele está se formando aqui, ó, como está acontecendo, isso aqui é o planeta Terra ainda em formação. O que acontece? Ele aumenta de tamanho. E como é que um planeta faz para aumentar de tamanho? Ele vai atraindo
tudo que está ao seu redor, ou seja, corpos menores, como está acontecendo aqui, ó. Nós temos corpos menores, aí entrando em colapso com a Terra aqui, que a Terra, no caso, seria essa rocha grande aqui, né? Atrair e incorporar a eles outros corpos celestes menores por atração gravitacional. E Plutão, no caso, não obedecer esse critério, ou seja, lá na órbita de Plutão existem corpos celestes menores, no qual ele não conseguiu ter força de atração gravitacional para realmente fazer com que esses corpos fossem incorporados a ele ou atraídos por ele, ou ficasse ali girando em torno dele como satélites, e ele não conseguiu fazer isso, tá? Então, como resultado desse processo, o planeta passa a ser maior, ser o maior, na verdade, aí, corpo em sua órbita, aquele com massa e atração gravitacional dominantes em sua vizinhança. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, do planeta Terra, e tudo que estava ao redor dele, o planeta Terra conseguiu desviar, atrair ou incorporar. E o que acontece nesse sentido, né? O que acontece nesse sentido é que a Terra aí, no caso, conseguiu fazer tudo aquilo que Plutão não conseguiu realizar. Então, na órbita de Plutão há vários corpos celestes que, em conjunto, têm massa comparável a ele. Isso quer dizer que o ex-planeta não limpou sua órbita, ou, em outras palavras, a vizinhança de sua órbita não está livre. A capacidade de um planeta de limpar sua órbita, de manter as proximidades de sua órbita desimpedidas. O que é desimpedidas? É manter longe, distante. Depende de sua atração gravitacional, não só manter longe, mas também atrair para si, que por sua vez depende de sua massa. A pequena massa de Plutão, então, não foi suficiente para remover um número considerável de corpos nas suas proximidades, ou seja, lá na sua órbita. Isso também vale para aqueles planetinhas lá, que são os planetas anões que eu citei, que é Ceres e Eris. Então, a partir de 2008, os corpos que não conseguiram limpar aí a sua órbita e cujas órbitas ao redor do Sol estão localizadas além de Netuno, passaram a ser classificados também como plutóides. Então, nós temos aqui os casos de Plutão, Eris, Álmia, que é esse aqui, tá? E Makemake. A pronúncia é Makemake, não Makemake. Então, no caso aí, nós temos planetas anões e também plutóides. Então, por isso que eu deixo essa imagenzinha aí como reflexão a respeito de Plutão, né? Que Plutão, no caso, aparece aí conversando com um psicólogo, sendo realmente um planetinha muito amado pelos cientistas, muito amado pelas pessoas. Isso causou também muita discussão entre várias pessoas que consideravam esse planeta parte do nosso sistema solar. Na verdade, ele faz parte, só que não mais do conjunto dos 9 planetas. Agora nós temos somente 8. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre outros corpos do sistema solar, que na verdade já entra a parte de asteroides, e também entra aquela parte da gente falar sobre o cinturão de Kuiper e falar também sobre Ceres e Eris. Então, a gente finaliza por aqui e até a próxima.